Estamos aqui com a professora Adriana, segundo ano A. Estamos aqui com a professora Adriana, segundo ano A. E podemos... Espera um pouquinho que deu... Boa tarde. Boa tarde. Me chamo Kaique, sou do repórter AL News. Hoje vamos fazer uma simples pergunta para você. Você colabora? Sim. Então, a pergunta vai ser, você se considera negra? Hoje sim, hoje eu me considero negra. Sim, você já sofreu algum tipo de racismo, algum tipo de insulto sobre a sua cor? Eu acredito que sim, mas na época, quando a gente é menor, né, antes de começar a falar sobre isso e começar a ficar tão aparente, a gente ter que estudar mais sobre o assunto, eu não identificava como racismo, porque eu era nem considerada negra, eu era considerada parda, né, pela sociedade falando que a gente era parda, que é o que está no registro. E, então a gente não identificava como racismo. Agora que a gente está aprendendo, cada vez mais começa a entender que o que se faz é racismo, é estruturado, mas é racismo. Mas eu não me identificava, enquanto pequena, eu não sabia identificar isso. Onde foi que você meio que se sentiu mais ofendida nesse tipo desse tema de gênero? Onde você se sentiu mais... Eu cresci na periferia do ABC, Mauá, Jardim Zaira, Primavera, e era uma periferia bem, assim, afastada de tudo. E eu comecei a perceber desde muito pequena que, por exemplo, a gente tinha que... Minha mãe sempre ensinava a gente assim, ao entrar no mercado, não coloca a mão no bolso, não mexe na bolsa, não põe a mão dentro da roupa, porque você sempre estará sendo vigiado. Então agora, depois de adulta, eu entendo o quanto isso é preconceituoso, o quanto isso é ofensivo, né? O que hoje não acontece com os meus filhos. Eu não preciso falar para eles entrar no mercado e ficar com a mão aparente. Eu sempre fui criada para ficar com a mão aparente. Então hoje eu consigo identificar o quanto isso é preconceituoso. E como você se sentiu nessas situações de colocar a mão no bolso, mostrar a mão aparente? Como você se sentia vendo esse tipo de coisa? Quando eu era pequena, eu percebi que eu ficava com medo. Então, assim, dá um medo. Mas por quê, né? Você fica sempre com a mão ali exposta para não aparecer nas câmeras ou não interpretar que você está colocando alguma coisa dentro do seu bolso. E isso não te deixa à vontade, te deixa amedrontado, né? Te deixa incomodado. Hoje não, hoje em dia a gente já fala mais sobre isso, a gente já tem mais poder de fala, todos nós, vocês também, principalmente. Que se algo parecido aconteça, tem como se defender, tem como falar, não, pega a câmera, não coloquei na... Antigamente não tinha esse Big Brother que a gente vive, de câmera em todos os lugares, não existia. Era a minha palavra contra a palavra de um segurança que às vezes nem estava próximo. Então se ele falasse assim, alguma coisa subiu e ele cismasse que tinha sido seria difícil a gente questionar. Hoje já não, hoje a gente já pode recorrer a esses direitos. E que você tem sobre esse tema, sobre... A gente está tratando desse assunto, esse tipo de coisa. Estudar, gente. O preconceito, o racismo, ele é estrutural. Muita gente não identifica ele como criminoso porque foi criado assim. Então é naturalizado. É como a gente aprender a escovar os dentes. Então a gente brincar com um colega nosso é como a gente aprender a andar de bicicleta na rua, brincando na rua. Então isso é tão enraizado dentro da gente que a gente vê como normal. Então é estudar o tempo todo, ler o tempo todo, para você entender e internalizar que não é normal. Entender que é crime, entender que você tem que ser responsável e responsabilizado pelos seus atos. Então eu estou muito feliz hoje de saber que vocês e os meus filhos estão sendo criados num mundo onde se fala sobre isso, onde proíbe, onde inibe, onde que se você falar você é punido. Hoje a gente tem penas altas para pessoas que cometeram esse crime e vamos ter cada vez mais. Então, para mim, eu acho muito importante que vocês falarem até cansar o tempo todo sobre isso. Sim. E você tem alguma coisa disso para quem pratica e para quem sofre esse tipo de coisa? Para quem pratica, a pessoa ter ciência que é crime e ela vai ser responsabilizada por isso. Tem lei que faça com que ela se responsabilize, então ela precisa entender que ela vai ser responsabilizada. E para quem sofre, não ficar calado. Não achar engraçado, não achar que pode, não achar que foi só uma brincadeira. Quando ofende, não é uma brincadeira. Quando se trata de crime, não é uma brincadeira. Então, quem sofre precisa falar. Boa tarde. Obrigada. Esse nome é muito bravo. Gravando. Começou o AL News
professora Rayana, de informática. Boa tarde. Boa tarde, a gente pode fazer as perguntas? Sim, claro. Você já sofreu algum tipo de racismo? Adulta não, mas quando criança, na escola eu sofri algumas atitudes racistas. Como você se sentiu quando você sofreu? Então, na ocasião, como eu era criança, né, e convivia ali com algumas situações de dor, de sofrimento, então o que aconteceu na época eu não tinha consciência que estava sendo vítima de racismo. Mas hoje, adulta, com o conhecimento que eu tenho, eu entendo que eu, quando criança, passei por algumas situações racistas, sim. Você tem medo de sofrer algum tipo de racismo? Medo, eu não diria medo, né? Eu não diria medo, mas eu tenho, assim, receio, né, de que eu passe por alguma situação de racismo, sim. Acabou. Pausa. 2, 3, gravando. Boa tarde. Estamos aqui com a professora Ivani.
Gravando. Começou o News. Eu estou aqui com a professora Rayana de informática. Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. A gente pode fazer as perguntas? Sim, claro. Você já sofreu algum tipo de racismo? Adulta não, mas quando criança, na escola eu sofri algumas atitudes racistas. Como você se sentiu quando você sofreu? Então, na ocasião, como eu era criança, né, e convivia ali com algumas situações de dor, de sofrimento, então o que aconteceu na época eu não tinha consciência que estava sendo vítima de racismo. Mas hoje, adulta, com o conhecimento que eu tenho, eu entendo que quando criança, passei por algumas situações racistas, sim. Você tem medo de sofrer algum tipo de racismo? Medo, eu não diria medo, né? Eu não diria medo, mas eu tenho, assim, receio, né, de que eu passe por alguma situação de racismo, sim.
Um, dois, três. Boa tarde. Boa tarde. Certo. Me chamo Kaique, sou do repórter AL News. Hoje vamos fazer uma simples pergunta para você. Você colabora? Sim. Então, a pergunta vai ser, você se considera negra? Hoje sim, hoje eu me considero negra. Sim, você já sofreu algum tipo de racismo, algum tipo de insulto sobre a sua cor? Eu acredito que sim, mas na época, quando a gente é menor, né, antes de começar a falar sobre isso e começar a ficar tão aparente, a gente ter que estudar mais sobre o assunto, eu não identificava como racismo, porque eu era nem considerada negra, eu era considerada parda, né, que a sociedade falava que a gente era parda, que é o que está no registro, e então a gente não identificava como racismo. Agora que a gente está aprendendo, cada vez mais começa a entender que o que se faz é racismo, é estruturado, mas é racismo. Mas eu não me identificava, enquanto pequena, eu não sabia identificar isso. Onde foi que você meio que se sentiu mais ofendida nesse tipo desse tema de gênero? Onde você se sentiu mais... Eu cresci na periferia do ABC, Mauá, Jardim Zaira, Primavera, e era uma periferia bem, assim, afastada de tudo. E eu comecei a perceber desde muito pequena que, por exemplo, a gente tinha que... Minha mãe sempre ensinava a gente assim, ao entrar no mercado, não coloca a mão no bolso, não mexe na bolsa, não põe a mão dentro da roupa, porque você sempre estará sendo vigiado. Então agora, depois de adulta, eu entendo o quanto isso é preconceituoso, o quanto isso é ofensivo, né? O que hoje não acontece com os meus filhos. Eu não preciso falar para eles entrar no mercado e ficar com a mão aparente. Eu sempre fui criada para ficar com a mão aparente. Então hoje eu consigo identificar o quanto isso é preconceituoso. E como você se sentiu nessas situações de colocar a mão no bolso, montar um aparente? Como você se sentia vendo esse tipo de coisa? Quando eu era pequena, eu percebi que eu ficava com medo. Então, assim, dá um medo. Mas por quê, né? Você fica sempre com a mão ali exposta para não aparecer nas câmeras ou não interpretar que você está colocando alguma coisa dentro do seu bolso. E isso não te deixa à vontade, te deixa amedrontado, né? Te deixa incomodado. Hoje não, hoje em dia a gente já fala mais sobre isso, a gente já tem mais poder de fala, todos nós, vocês também, principalmente. Que se algo parecido aconteça, tem como se defender, tem como falar, não, pega a câmera, não coloquei na... Antigamente não tinha esse Big Brother que a gente vive, de câmera em todos os lugares, não existia. Era a minha palavra contra a palavra de um segurança que às vezes nem estava próximo. Então se ele falasse assim, alguma coisa sobre mim e ele cismasse que tinha sido eu, seria difícil a gente questionar. Hoje já não, hoje a gente já pode recorrer a esses direitos. E o que você tem a dizer sobre esse tema, sobre... A gente está tratando desse assunto, esse tipo de coisas. Estudar, gente. O preconceito, o racismo, ele é estrutural. Muita gente não identifica ele como criminoso porque foi criado assim. Então é naturalizado. É como a gente aprender a escovar os dentes. Então a gente brincar com um colega nosso é como a gente aprender a andar de bicicleta na rua, brincando na rua. Então isso é tão enraizado dentro da gente que a gente vê como normal. Então é estudar o tempo todo, ler o tempo todo, para você entender e internalizar que não é normal. Entender que é crime, entender que você tem que ser responsável e responsabilizado pelos seus atos. Então eu tô muito feliz hoje de saber que vocês e os meus filhos estão sendo criados num mundo onde se fala sobre isso, onde proíbe, onde inibe, onde que se você falar você é punido. Hoje a gente tem penas altas para pessoas que cometeram esse crime e vamos ter cada vez mais. Então, para mim, eu acho muito importante que vocês falarem, até cansar o tempo todo sobre isso. Sim. E você tem alguma coisa para quem pratica e para quem sofre esse tipo de coisa? Para quem pratica, a pessoa ter ciência que é crime e ela vai ser responsabilizada por isso. Tem lei que faça com que ela se responsabilize, então ela precisa entender que ela vai ser responsabilizada. E para quem sofre, não ficar calado. Não achar engraçado, não achar que pode, não achar que foi só uma brincadeira. Quando ofende, não é uma brincadeira. Quando se trata de crime, não é uma brincadeira. Então, quem sofre precisa falar. Boa tarde.